Ok, SSP, Afroman, vocês já sabem como é que a cena funciona. O vencedor é... Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do The Pay It Forward Podcast. Gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que visualizaram o nosso primeiro episódio, as pessoas que partilharam o nosso primeiro episódio e a todas aquelas pessoas que deram um feedback diretamente a mim na interação que tivemos durante a semana, né? Eu sou muito grato pelo feedback de todos e espero no episódio de hoje continuar na mesma tendência, né? Ensinar algo novo para cada um de vocês, que os meus conselhos sejam úteis para aqueles que precisam e que possamos todos aprender algo novo. Então, para a agenda de hoje, nós vamos, na verdade, seguir aquilo que tem sido costume, né? Eu vou falar um pouco da cultura americana, né? American Ways, tudo isso baseado, né, neste livro. Vou extrair lições dele, algumas particularidades sobre a cultura americana e partilhar com todos aqueles que têm interesse em conhecer melhor os Estados Unidos e os americanos. Vou falar também de uma disciplina que é das mais importantes nesse momento, ao nível do mundo, que é o System Thinking, que é pensar nos problemas, nas situações como se fossem um sistema, né? No episódio passado eu defini sistema como sendo um conjunto de entidades ou componentes que estão interligados e que desempenham uma função. Então, o System Thinking começa com essa approach, primeiro tentando entender o que é um sistema e depois, no dia a dia, na prática, as situações, problemas que surgirem precisam ser vistos como um sistema. Esta é que é a teoria de System Thinking, é pensar nas coisas como um sistema. Na verdade, é pensar que nada está isolado, né? Quando a gente pressiona nesse botão, precisamos de ter aí pelo menos a ideia de que ao pressionar aqui, isso vai afetar algo que está do outro lado, né? Só pensar nisso já te mostra que as coisas não estão isoladas, né? E em termos de engenharia e gestão, é das formas mais corretas de se resolverem os problemas, é vê-los numa perspectiva geral, olhar para todos os componentes, né? E com isso acabam por se tomar decisões mais acertadas. Depois eu vou partilhar, como sempre, os conselhos para os jovens, né? Um dos focos desse podcast é mesmo dar conselho, dar direção aos jovens. Eu ainda me considero jovem, né? Mas numa fase já meio que avançada e sei das dificuldades que os jovens vivem hoje, as incertezas, eu passei pelo mesmo e o que eu estou a fazer hoje é tentar de alguma forma dar direção, dar luz àqueles jovens que precisam, que em minha opinião são muitos, né? Então hoje, a começarmos o nosso primeiro tema, ou primeiro capítulo que fala sobre American Ways, eu vou falar de duas coisas que os americanos não falam no dia a dia, não falam disso na escola, não falam disso no trabalho, não falam disso nos convívios. Parece estranho, né? Mas há pelo menos duas coisas que os americanos não falam na interação social com as outras pessoas. Primeiro, os americanos não falam de política. Segundo, os americanos não falam de religião. Eles têm uma separação para esses dois temas. No trabalho não se fala de política. Na escola não se fala de política. No trabalho não se fala de religião. Na escola não se fala de religião. E todos sabemos e conhecemos a nação americana como sendo uma nação devota a Deus, né? Temos até na nota do dólar a expressão "In God we trust",
confiamos em Deus. Isso mostra o quão ligado à religião o país está, mas por uma questão de evitar situações adversas, conflitos, vírgula, etc., na escola e local de trabalho, os americanos, por norma, não falam de política e não falam de religião. Cada um tem a sua filiação política, cada um tem a sua filiação religiosa, mas não é algo que eles comentem no dia a dia. Há o discurso da nação num dia anterior, para o dia seguinte estamos no trabalho, é o trabalho. É algo que é diferente, né? Para mim foi uma das primeiras observações, né? As pessoas falam de muita coisa, mas não se fala de política, nem se fala de religião. E com isso conseguem ter uma espécie de harmonia no trabalho, né? Evitam-se as diferenças, né? Coisa que para muitas realidades, né? Aquilo que acontece na política, aquilo que acontece em termos de religião acaba por ter um forte impacto no dia a dia das instituições, mas os americanos separam as águas, né? E é um limite bem claro, né? Tu não vais chegar numa empresa, numa instituição de ensino e encontrar as pessoas a falar de política ou a falar de religião. Ok. Então, o segundo tema que eu queria trazer hoje tem a ver com, uma vez mais, System Thinking. Né? System Thinking é pensar nas coisas como sendo um sistema. É a forma como se devem olhar para os projetos, para os problemas. Né? É sempre numa perspectiva global. Às vezes temos muita pressa em resolver os problemas, apontando logo uma solução, né? E acabamos, vezes sem conta, por ver que a nossa solução foi uma solução paliativa, né? Resolveu esta situação, mas não resolveu a outra, ou seja, falamos de quase tudo, mas não falamos de alguma coisa que no fim acaba por ser importante para o projeto. Então, isso acontece quando não se usa essa forma de pensar, que é o System Thinking, que é pensar nas coisas como se fosse um sistema. Então, a princípio, percebe-se logo que existe uma série de componentes que estão interligados. Então, seja qual for a solução, ela tem de ter em conta todos os componentes do sistema. Como exemplo, eu posso falar de alguns sistemas. Eu queria até falar é um termo que não deve ser novo. Nós definimos sistema, né, no episódio passado, e hoje eu queria falar de sistemas complexos. Né? Existe também essa expressão que é um sistema complexo. Sistema complexo é aquele sistema que tem múltiplos elementos e que estão intimamente conectados ou interrelacionados. Né? O princípio é o mesmo, é um sistema em si, mas é um sistema que tem múltiplos componentes, que, ao ponto de que a nossa capacidade humana de perceber o sistema é limitada. Esses são os sistemas complexos. Né? Eu queria dar, por exemplo, quando se fala da construção de um aeroporto é um sistema complexo. Só de pensar que precisamos de ter as condições para que as aeronaves aterrem em segurança, que haja comunicação com a torre de navegação, que haja sistemas que é para movimentar a bagagem dos passageiros, vírgula, etc. Chega a uma altura em que a capacidade humana é limitada. Né? Há uma expressão em engenharia que diz que quando se pensa em sistema, precisamos de ver na perspectiva de 7 mais 2 ou 7 menos 2. Ver um sistema acaba por ser muito complexo para a percepção humana quando tem muitos elementos para serem estudados. Então, complexidade é algo que existe em engenharia, e uma das tarefas dos engenheiros é realmente reduzir
o nível de complexidade para que as pessoas possam perceber melhor o sistema e que se possa tê-lo a funcionar sem grandes problemas. Então, um sistema complexo é aquele que tem múltiplos componentes. Quando se fala de um avião, nós pensamos, às vezes vemos o avião como uma coisa única, né? É um sistema que, na verdade, tem vários elementos ou subsistemas. Ao pensar num avião, por exemplo, temos de pensar que existe o trem de aterragem. Ela em si é um sistema. Existe a circulação de ar. É um sistema. Existe a navegação, o sistema de navegação do avião é um outro sistema. Então, é todo um conjunto de sistemas que estão integrados e que torna, então, no caso, um avião como um sistema complexo. Então, de complexidade é tudo. Vamos tentar mudar agora as nossas baterias e hoje eu vou tentar fazer possivelmente um podcast mais curto, né? Sei que o passado teve 30 minutos e não houve reclamações, né? As pessoas digeriram o conteúdo e acharam práticos os conselhos. Então eu vou hoje tentar fazer um podcast com a mesma duração, se possível menor, para que as pessoas possam digerir tudo aquilo que estamos a aprender hoje. Então eu queria falar de algo assim muito pertinente, né? Todos os dias eu cruzo com jovens, né? E ouço reclamações de parte deles a falar da falta de emprego, de como as coisas estão difíceis hoje, e é algo que eu venho observando há já muitos anos, né? Antes, digo, na minha geração e nas gerações anteriores, existia um modelo já estabelecido ao nível das sociedades, onde a pessoa ia para a escola, ao terminar a escola, arranjava um emprego e aí seguia a vida. Era este o modelo, né? Bastava ir para a escola, ter formação e a pessoa garantidamente tinha um emprego, né? Estávamos no pico da Revolução Industrial, eram muitas fábricas, eram muitas indústrias. E hoje, infelizmente, o mundo está diferente, está muito competitivo e esse sistema nem sempre funciona. Por isso é que hoje temos muitos licenciados, muitos mestres, PhD em casa, pessoas que cumpriram com aquilo que eram os requisitos no passado, né? Que era ter a formação acadêmica e depois vinha, consequentemente, o emprego. Hoje não é assim. Então é preciso que os jovens percebam que as coisas mudaram e precisam se adaptar aos novos tempos. Os novos tempos é o tempo onde entram aquilo que em inglês são as startup, que é empresas criadas através que no princípio eram simplesmente uma ideia que se transformou num produto e que pode no futuro se transformar numa empresa. Só pensar no Facebook, que é algo que eu imagino que todos conheçam, todos saibam. Mark Zuckerberg é o fundador, dono do Facebook. Ele criou o Facebook, foi uma ideia, transformou aquilo num negócio que é hoje. A empresa hoje recebe o nome de Meta, né? Mas é só pensar que ele não seguiu aquilo que era o padrão do antigamente, que é ir para a escola e depois ir para um emprego e fazer a vida. Não, ele teve de inventar algo para o mundo. Steve Jobs, Apple, é ver que é algo que não existia antes, mas ele transformou essa ideia em negócio e se transformou numa grande empresa. Então, com isso que eu estou a dizer é que os jovens têm, acima de tudo, muita força, né? A força é o principal atributo da juventude. Eu também já fui mais jovem e tinha muita força, muita energia. Isso é algo que eu hoje, ao conviver com jovens, eu sinto que eles têm ainda muita energia, têm muito pela frente. Essa é uma grande vantagem da juventude. Precisam usar essa força, canalizar essa força para
a coisa certa. É assim que se alcança o sucesso. Então, o que eu queria com tudo isso dizer é que os jovens devem começar a pensar seriamente na criação de empresa, criação de produtos e negócios. É que está tudo, hoje temos acesso à internet, temos acesso à tecnologia, e o segredo para se inventar, para se criar um negócio, um produto, é perceber as necessidades das pessoas. Os produtos em engenharia são feitos que é para responder às necessidades das pessoas. A empresa que faz a máquina de café faz a máquina de café porque há muita gente que consome café e no dia a dia, sem o café, não sai de casa, eles têm a necessidade de tomar e fazer o café. O que é que essa empresa faz? Viu essa necessidade e inventa lá a máquina de café como produto. É assim que grande parte dos serviços que existem hoje surgiram, é conhecendo a necessidade das pessoas. Então nós no dia a dia, independentemente de onde a gente viva, do meio onde a pessoa viva, há necessidades, e é olhar para essas e ver naquilo que são as nossas competências, aquilo que a gente sabe, aquilo que são as nossas conexões com outras pessoas, o que é que pode ser feito, que é para se resolver esses problemas e com isso gerar algum dinheiro. Então isso é algo para que eu gostaria que os jovens se pusessem a pensar. E eu tive uma experiência, enquanto estava no MIT, nós fizemos uma visita a São Francisco, conhecido como Bay Area, e acho que todos já ouviram falar do Silicon Valley, né, que em português é o Vale do Silício, que é uma série de empresas que estão sediadas em São Francisco, e elas estão todas empresas de vários ramos, né, essencialmente tecnologia, e eles têm uma cultura de startups, né, que as pessoas vêm com ideias para produtos ou serviços e procuram alguém que em inglês é o venture capitalist, é um indivíduo que tem dinheiro e que esse dinheiro na verdade é para financiar projetos que no seu parecer têm tudo que é para gerar altos retornos, né? O que é que acontece? Infelizmente, alguns desses projetos são assim muito arriscados, né? Mas é algo que eles têm como fazer avaliação e com isso investir e fazer grandes negócios, que é algo que, assim, daquilo que é o meu conhecimento, eu não vejo em Angola com muita frequência, né? Não estou informado de que exista alguma instituição que tenha venture capitalist onde a pessoa possa levar um projeto, apresentar e receber o financiamento. Sei que existem, no caso, empresários, né, que recorrem a bancos, a instituições financeiras e têm financiamento. Mas no caso das startups, é algo completamente diferente, onde muitas vezes o fundador é aquela pessoa que coloca o dinheiro primeiro. Eu tenho uma ideia, um plano e eu tenho aqui fundos das minhas poupanças, fundo que eu recebo de familiares e amigos e começo com aquela ideia, com aquele projeto. É a cultura que se vive lá, é assim que surgiu a Tesla, é assim que surgiu o Facebook. Há, por exemplo, companhias de táxi que estão assim, a ser desenvolvidas em São Francisco. Fez uma parceria com a Jaguar, onde eles têm os veículos autônomos, né? Tu pegas um táxi que não tem motorista, ele te leva para onde queiras ir e é algo que se pretende implementar para o futuro. Então, Silicon Valley, São Francisco tem essa característica de que as pessoas sabem que se tivermos uma boa ideia, um bom projeto, podemos procurar os venture capitalists, vamos receber fundo e com isso a nossa ideia, o nosso negócio pode gerar lucros. Então, esse é algo que eu queria que tentassem conhecer mais sobre o Silicon Valley, pelo menos aquilo que é a cultura deles e
Na minha experiência, quando da visita, eu visitei várias empresas, como disse anteriormente, visitei a Tesla, visitei outras empresas e o que eu vi neles é que muitas delas nem sequer tinham o produto ainda lançado, né? Mas é o entusiasmo, é aquela confiança de que as coisas podiam dar certo e eles sabem dos riscos que existem, né? Nem todos os projetos dão certo. Diz-se que acho que perto de 75% ou 95% das inovações ou das grandes ideias falham. E quando se fala de venture capitalism, quando se fala de startups, por norma, num grupo de 100 ideias, 100 empresas que vão à procura de financiamento, somente 10 são vistas ao detalhe, recebem consideração e, por vezes, só uma é aprovada. Então, existe o risco aí. A mensagem que eu estou a tentar passar agora é de que o sucesso não é garantido. Tentares começar com uma empresa ou com uma ideia de negócio não é 100% o garante de que vai dar certo. Então precisamos de estar preparados para essas eventualidades e os inovadores não desistem, eles começam com uma ideia, não deu certo, parte para outra, não deu certo, parte para outra e assim é a vida. E eu me lembro algo muito, muito particular que tem a ver com a idade, né? Há muita gente de sucesso que nós conhecemos que até os 40 anos não tinham a fortuna que têm hoje. Um exemplo que me vem à mente é o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Acho que até os 47 anos ele ainda não era milionário ou bilionário. Jeff Bezos. Então, eu sinto que os jovens têm aspirações muito altas, né? Querem chegar ao topo, muitos querem ser ricos, mas isso leva tempo, é um processo e não há garantias de que vamos alcançar o nosso objetivo. O que temos de fazer é ter disciplina, persistência acima de tudo e continuar a trabalhar. Acima de tudo, viver, né? Apreciar a vida. Para aqueles que já têm família constituída, nunca se esquecer que existem prioridades, que a família é uma delas, mulher e filhos, os pais, os irmãos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, sempre que tiver a oportunidade de estar com a família, estar mesmo aí no momento. E uma das coisas que eu digo, eu preciso ter o foco certo e as prioridades certas, né? Querer ser rico é diferente de, por exemplo, querer começar um negócio e dar emprego a outras pessoas. É diferente, pelo menos a abordagem, né? Eu dizer que quero ser rico é diferente, por exemplo, de alguém que venha e diga eu quero começar um negócio, uma empresa que possa empregar várias outras pessoas e com isso possamos estar em várias geografias ao nível do mundo e com isso gerar altos retornos. No fim é riqueza também, né? Mas tem muito a ver com a forma como nós estruturamos ou falamos daquilo que são os nossos objetivos. Que espero não ter falado muito, né? Vou tentar pausar um bocadinho agora e continuar com essa questão dos conselhos, né? Os jovens podem fazer muitas coisas e eu me lembro que enquanto eu crescia há algumas coisas que eram comuns para os jovens, né? E não precisavam de forças externas, eram coisas que contribuíram e tinham potencial para contribuir para o sucesso das carreiras e da vida de muitos jovens, né? Um deles é o domínio da língua inglesa. Eu me lembro, eu vivia no Kazenga e aquilo era como uma febre, né? Todo mundo de repente começou a falar inglês, abriram escolas de inglês em todo o canto e foi algo que surgiu naturalmente, né? Num país de língua portuguesa houve um movimento assim em que as pessoas começaram a falar o inglês, as pessoas
decidiram aprender uma nova língua, e no caso o inglês. O que é que surgiu com isso? As pessoas já tiveram o domínio, pelo menos da língua inglesa, tiveram uma vantagem ao nível do emprego, digo pelo menos na área no setor do petróleo e do gás, né? É um requisito, fala-se uma língua única, né? Fala-se uma língua nas plataformas e tudo mais, e aquelas pessoas que tinham o domínio do inglês acabavam por ter alguma preferência. Hoje, ao dar continuidade nos estudos fora de Angola, precisas ter domínio da língua inglesa. Os artigos científicos estão em inglês. Então, é daquelas coisas que as pessoas, talvez sem ter noção do alcance que tinha essa entrega naquilo que toca ao aprendizado do inglês, mas acabou por beneficiar a todos, não é? Hoje estás a seguir os teus estudos e a língua inglesa é algo que tu já dominas. Queres conhecer o mundo, eu digo, tens de ter primeiro dinheiro e depois a outra condicionante é pelo menos falar inglês. Com isso tu andas pelo mundo todo. Então para mim é muito estranho, hoje por hoje, né, ver alguém que diz eu quero conhecer o mundo, não fala nenhuma outra língua para além do português. É algo meio contraditório. Então nós precisamos pensar aquilo, think outside the box, pensar fora daquilo que é a caixa, fora do que é o comum, né? É estender as nossas fronteiras ao nível do pensamento. Então a língua é uma delas, e uma das coisas que acontecia também, que era algo meio natural, era termos uma carta de condução, né? Não havia pressão externa, pessoas que o pai, a mãe, o avô nunca tiveram uma viatura, mas isso não as impedia de tirar uma carta de condução. Era algo, é como se nós tivéssemos uma série de requisitos. Como jovens, era obrigatório, olha, jovem tem que falar inglês, jovem tem que ter carta de condução. O que aconteceu? Algumas das oportunidades que surgiram de emprego para esses jovens tiveram ligadas ao inglês, tiveram ligadas ao fato dessa pessoa ter uma carta de condução. Então, existem coisas que a gente pode fazer que é diferente de sentar em casa e assistir simplesmente Netflix, estar no YouTube o dia inteiro. Existem coisas que estão sob o nosso controle, que podem ser feitas, que na verdade nos preparam para as oportunidades que a vida nos possa oferecer. Todos os dias eu ouço lamentações de pessoas que dizem: olha, a minha carreira estaria num outro nível se eu tivesse aprendido inglês quando eu tive a oportunidade. A minha carreira eu não estaria em Angola, eu seria um cidadão do mundo se tivesse pelo menos o domínio da língua inglesa. Então é um arrependimento e quando surge acaba por ser, não digo que seja tarde, mas é difícil, que tendo uma vida super atarefada, estás a gerir negócios, etc, e já não tens o tempo de sentar numa sala de aula que é para aprender as bases. Então é muito, muito difícil. Digo por causa das cartas de condução. Está em casa, não tira uma carta de condução. Amanhã, quando começar a trabalhar, se surgir um emprego qualquer, depois fica condicionado. Não estou a ver que emprego é que te permite ir tirar a carta de condução e depois voltar para o trabalho. A coisa fica meio que difícil e complicada. Então, existem uma série de coisas que, enquanto jovens, nós precisamos de ir fazendo, né? Existem requisitos básicos. Eu, jovem em casa, vou tirar uma carta de condução que é para poder ajudar o pai e a mãe ao fim de semana, quando precisam de ir às compras, vou voltar eu no volante. Se tiver alguma emergência em casa, com o pai ou com a mãe, eu posso dirigir. Então, são daquelas coisas que deviam fazer parte do nosso pensamento naturalmente, deviam estar aí, sem a necessidade de termos pressões externas. Ok, vamos lá ver o que mais é que nós temos para
para falar. Ok, então eu, na verdade, continuo à espera de feedback, de comentários, né, que é para ir ajustando esse podcast, de modo que eu possa, acima de tudo, trazer sempre algo que seja do vosso interesse, né? Trazer algo que beneficie a todos, né, que possamos todos aprender. Então eu vou continuar à espera dos vossos comentários, vou continuar a agradecer pela partilha desse conteúdo e estou à espera de perguntas, né? Se existir alguma coisa que queiram saber, estou aqui disposto a discutir aqui no nosso podcast. Então, uma vez mais, o The Pay It Forward Podcast. Pay It Forward é uma expressão inglesa, né, que tem a ver com a retribuição por um gesto que alguém tenha feito a nosso favor. Por exemplo, estás na paragem de táxi, na hora de fazer o pagamento da corrida de táxi, o dinheiro que tens não é o suficiente, né? E alguém tira do seu e acaba por pagar o teu táxi. Tu no momento não tens como devolver a essa pessoa, né? Mas amanhã estás numa situação semelhante em que alguém na hora de pagar não tem o dinheiro suficiente e tu te voluntarias que é para pagar porque alguém alguma vez fez isso por ti. Então, pay it forward é exatamente isto, é retribuir não a pessoa que nos fez o favor, mas é a próxima pessoa numa situação similar, é fazer o bem porque alguém nos fez bem. Então é o conceito que nós temos aqui, daí o nome The Pay It Forward Podcast. Então eu, na verdade, estou a fazer isso, né? Estou a retribuir aquilo que eu aprendi e continuo a aprender todos os dias com as pessoas, né? Há pessoas que tiveram um grande impacto na minha vida e o que eu estou a fazer é tentar retribuir aquilo que eu aprendi nos últimos anos, em termos de experiência profissional, a minha passagem pelo MIT. Então eu quero partilhar um bocado dessa experiência com aquelas pessoas que precisem de direção, precisem de um conselho. Então, é tudo por hoje. Obrigado por estarem aí e vemo-nos no episódio 3 do The Pay Forward Podcast. Até a próxima.